A Câmara dos Deputados está discutindo uma proposta de emenda à Constituição, na qual obrigam que sejam impressas cédulas de votação em eleições e plebiscitos. A autora da PEC que está em tramitação é a deputada federal Bia Kicis, do PSL, investigada no inquérito das manifestações antidemocráticas. Por causa disso, vamos relembrar nesse vídeo como eram as eleições na época do voto em papel, quais são as controvérsias disso e lembrar das problemáticas eleições pós-redemocratização que fizeram com que fosse adotada a urna eletrônica. O Brasil tem processos de votação desde 1530, mais ou menos, quando os colonos portugueses elegiam vereadores, juízes e procuradores. Uma curiosidade desse processo é que durante 350 anos, desde a época do Brasil colônia até 1881, as votações ocorriam em igrejas, porque o catolicismo era a religião oficial do Império Português e do Império do Brasil. Então, elas poderiam servir como repartições públicas. Por falar no Império, desde a independência do Brasil, em 1822, o voto no Império era censitário, ou seja, baseado na renda, o que fazia com que apenas as camadas mais abastadas pudessem ter o direito ao voto. Apesar do reduzido número de eleitores, o sistema de votação era ineficiente, pois demorava cerca de 5 meses ou mais para oficializar os resultados das eleições pelo fato de que os votos de todo o país eram levados para serem contados na capital, que na época era o Rio de Janeiro, e só então se conhecia os vencedores. Apesar disso, houveram poucas eleições conturbadas, mas uma problemática foi a eleição de 1840, conhecida como a eleição do cacete, devido ao uso de violência pelo Partido Liberal contra adversários e da alteração de regras eleitorais para favorecê-los no pleito. Já em 1889, com a Primeira República, ficaram cada vez mais comuns as fraudes eleitorais, em um sistema feito para manter o poder das oligarquias regionais por meio do voto de cabresto. Para entender essa dinâmica, é importante lembrar que após o Império, a Constituição de 1891 estabeleceu que todos os homens alfabetizados com mais de 21 anos poderiam votar. Durante esse período, os grandes cafeicultores ganharam cada vez mais poder político e econômico, efetivando sua dominação sobre a população por meio das fraudes eleitorais generalizadas. Nesse ínterim, as eleições eram com um voto em papel e aberto. Ou seja, as pessoas falavam e mostravam nas sessões eleitorais em quem elas votaram. Com isso, os coronéis compravam e fraudavam votos, além de ameaçarem os eleitores a votarem nos candidatos escolhidos por eles. Isso pois, usavam a brecha do voto aberto impresso para colocarem capangas nas zonas de votação a fim de fiscalizarem se os homens eleitores estavam realmente votando em quem eles queriam. Caso isso não ocorresse, as pessoas eram agredidas, mortas, demitidas dos seus empregos, despejadas das fazendas e propriedades dominadas pelos oligarcas, além de sofrerem outras punições. E esse exemplo histórico é usado como argumento contra a PEC do voto impresso, porque, segundo a proposta, a urna eletrônica imprimiria um papel que seria como um comprovante de votação, e a pessoa colocaria esse papel em uma urna separada. Porém, a propositura é vista como perigosa, visto que as pessoas poderiam ser coagidas a esconderem um papel e levarem como certificado de que votam em uma determinada pessoa, ou seja, poderia ser uma reedição do voto de cabresto. E isso é especialmente perigoso em áreas dominadas pelo crime organizado, em que criminosos poderiam, por exemplo, ameaçar de morte moradores sobre seu domínio, a votar em candidatos que entrariam na política para defender os interesses dos criminosos, criando, assim, uma dominação da criminalidade sobre o Estado. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral estima que essa proposta custaria cerca de 3 bilhões, exatamente, 3 bilhões para serem implementadas essa PEC, o que equivale a dar R$15 para cada brasileiro ou a construir 1.500 escolas por 2 milhões cada. Mas vamos voltar agora a 1930, o ano em que o voto de cabresto começou a ser derrubado. Na eleição de 30, houve uma ruptura entre Minas Gerais e São Paulo, que tradicionalmente se revezava na presidência da República. Então, houve a disputa entre o paulista Júlio Prestes e o gaúcho Getúlio Vargas, apoiado pelos mineiros. Segundo a apuração de votos, Prestes teve cerca de 1 milhão de votos e Vargas 750 mil votos em todo o Brasil.
Contudo, Vargas alegou que as eleições foram fraudadas e, após o assassinato do seu candidato a vice-presidente João Pessoa, ele organizou um golpe de Estado, no qual militares ajudaram a destituir o então presidente Washington Luiz. Vargas obteve sucesso em tomar o poder e começou um processo de reforma do sistema eleitoral, permitindo o voto feminino, tornando o voto secreto e obrigatório e criando a Justiça Eleitoral, que organiza e fiscaliza as eleições até hoje. Após esse período, Vargas impetrou um novo golpe de Estado e ficou até 1945 como ditador governando o país. Com o fim da ditadura varguista, houve um novo período democrático, com eleições transcorrendo com relativa estabilidade, e em modos parecidos com as normas editadas por Vargas após 1930. Em 1964, a realidade mudou novamente com o início da ditadura militar e o fim de eleições livres e democráticas para o governo até 1985, quando começou a redemocratização do Brasil. Com a eleição federal de 1989, foi completamente extinta a ditadura e deu-se início à Sexta República Brasileira. A eleição de 89 foi uma das mais efusivas da história nacional, pois marcou uma nova era depois de 29 anos sem votação para presidente do Brasil. Mas calma, porque antes de vermos como foi essa disputa eleitoral, curta o vídeo para sabermos se vocês gostam deste tema, comente sua opinião, comente sugestões de vídeo, compartilhe-o nas suas redes sociais, inscreva-se no canal para ficar sempre atualizado, porque agora temos 3 vídeos por semana, 2 shorts e um especial. Pois bem, o Brasil teve naquela eleição 22 candidatos à presidência, mas apenas uma mulher, Lívia Maria Pio, que foi a primeira mulher na história do país a se candidatar ao cargo presidencial. A disputa ficou entre Fernando Collor e Lula da Silva. No primeiro turno, em 15 de novembro, foram às urnas 70 milhões de brasileiros e os votos demoraram 6 dias para serem contabilizados, com direito a uma disputa acirrada entre Lula e Brizola para saber quem iria ao segundo turno. Em 19 de dezembro, 3 dias após a segunda volta, os brasileiros souberam que Fernando Collor seria o próximo presidente, com 42% dos votos válidos ante 37% dos recebidos por Lula. 4 anos depois, em 1994, uma nova eleição ocorreria sem que ao menos Collor estivesse no cargo, pois ele entrou para a história como o primeiro presidente a ser eleito após a ditadura e o primeiro a ser impugnado devido ao fracasso dos planos de combate à inflação e os escândalos de corrupção em seu governo. Então, 8 candidatos disputavam o cargo de presidente, sendo que um ganhou logo no primeiro turno, Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo que se destacou ao ocupar o cargo de ministro da Fazenda e elaborar o Plano Real, em que combateu a inflação de mais de 6.800% ao ano, recuperando o poder de compra do país com a estabilização monetária. Em 6 de outubro, foram realizadas as eleições e 4 dias depois estava consagrado Tucano como o próximo presidente. No primeiro turno dessa eleição, FHC recebeu 54% dos votos contra os 27% recebidos por Lula. Atualmente, as votações ocorrem a cada 2 anos para eleições municipais ou federais, e todas as pessoas com mais de 16 anos podem votar. Comparecer às urnas é obrigatório, mas isso não significa que quem não votar será coagido ou forçado a fazer. Porque quem não vota apenas sofre sanções como uma multa de R$2 ou R$3, se não justificar a ausência. Hoje, o símbolo máximo do processo é a urna eletrônica. E ela começou a ser desenvolvida ainda em 1985, durante o processo de informatização da Justiça Eleitoral. E em 1995, as Forças Armadas, a Justiça Eleitoral, o Ministério da Ciência e Tecnologia, especialistas em informáticas e muitos outros concluíram o projeto dela. Até que, em 1996, ou seja, há 25 anos, foi utilizada a urna eletrônica para realizar votações. Inicialmente, somente 32% do eleitorado votou com ela, mas gradualmente a Justiça ampliou seu uso até que em 2000, 100% dos brasileiros já votavam com ela. Durante esses 25 anos, ela foi gradualmente sendo melhorada e aperfeiçoando os mecanismos de segurança e proteção. Até hoje, nunca houve nenhuma denúncia ou caso comprovado de fraude nas urnas.
Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se. Nós estamos pensando em fazer um vídeo explicando a história da urna eletrônica, quais são os mecanismos de segurança dela, como é feita a fiscalização e a auditagem da votação. Se quiserem esse vídeo, é só comentar aqui embaixo. Esse foi o Boletim Explica e esse é o Boletim de 4 horas. Se você busca um smartphone com muita qualidade, mas quer economia para o bolso, pode apostar nesse novo Galaxy A01 da Samsung. Gente, esse lançamento traz um modelo com 3 opções de cores lindas, mais uma tela de 5,7 polegadas, com resolução HD Plus para você navegar, jogar ou ver vídeos com imagens incríveis, viu? E pode ficar despreocupado com aquelas travadinhas chatas, porque ele vem com um ótimo processador, que facilita o seu dia a dia e te ajuda a aproveitar o melhor do seu aparelho com muito desempenho.